Olá, pessoal. Hoje, então, a gente vai para a nossa terceira aula de saúde pública. Então, sobre o que a gente vai conversar hoje? A nossa aula de hoje, então, vai ser sobre saúde do adolescente, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde, sobre os direitos, os principais problemas que esses adolescentes enfrentam nessa faixa etária, cuidados, orientações, enfim. Hoje, então, a gente vai conversar sobre o adolescente. Então, falando um pouquinho sobre a saúde desse adolescente, né, dos nossos adolescentes. A adolescência, ela é uma etapa do desenvolvimento do ser humano que ela vai ser situada, então, entre a infância, né, depois ali da primeira infância, depois da infância, que começa nos 12 anos, até a vida adulta, né, que vai, eu acho que, se eu não me engano, até os 24, se eu não estou enganada. E vai ser marcado, então, por profundas transformações nos aspectos tanto biológicos quanto emocionais e socioculturais. A gente sabe, então, quem já passou por essa fase, né, ou ainda é adolescente, que nesse período a gente enfrenta diversas mudanças, diversos desafios, né, até então ingressar na vida adulta. Tem uma série de desenvolvimento, de descobertas, né, que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo do que gosta, do que não gosta, se insere no mercado de trabalho, né, enfim, até a gente então entrar nessa vida adulta. O componente biológico caracteriza-se então pelas transformações anatômicas e fisiológicas, né, que uma pessoa ela tem durante a adolescência, individual do menino e individual da menina, né? Cada um tem as suas mudanças biológicas, anatômicas e fisiológicas, e incluem o crescimento, desenvolvimento e também a maturação sexual. O aspecto emocional, ele compreende as adaptações ao corpo em transformação, as novas relações com a família e também outros grupos sociais e as novas experiências, né? Então, nessa fase é bem comum que os adolescentes eles tenham um emocional, né, bem aflorado, a gente pode dizer assim, né? Muitos pais passam por bastante dificuldade nessa fase, porque todo o aspecto emocional ele muda, né? De uma criança para um adolescente, toda essa maturação, tanto sexual quanto corporal, tudo isso vai fazendo várias transformações que o adolescente ele tem que aprender a lidar também, né? Porque são todas situações novas, ele tem que se adaptar a todas as mudanças do seu corpo, a todas as transformações, né? Acaba então que desenvolve também novas relações, né? Tanto com a família, muitos acabam os adolescentes se revoltando, né? Principalmente com os pais, gerando conflitos. Ele se insere em outros grupos sociais, ele tem novas experiências, faz novas descobertas, né? Então é uma fase assim na vida de todas as pessoas tem bastante mudança, né? Muitos então acabam também ali por experimentar novas experiências entrando, né, em conflitos, em áreas erradas, né? Outros acabam fazendo escolhas que vão influenciar para o resto da sua vida, né? Então é um ciclo, é um momento bem importante da vida de todas as pessoas. O componente sociocultural abrange a busca da identidade adulta através de uma crescente autonomia, de uma independência. Então, a partir da adolescência, tanto o menino quanto a menina, eles querem muito essa sonhada independência, né? Muitos, então, acabam se inserindo em novos grupos também, porque na adolescência tudo que a gente mais quer é ser incluído, né? Muitas vezes é ser popular, participar de grupos, se encaixar em algum grupo, né? Isso é o que a gente mais quer como adolescente, encontrar também a nossa
o nosso verdadeiro eu, né? Essas transformações, elas vão modificar o relacionamento do indivíduo consigo mesmo, com a família e com o mundo, proporcionando então a formação da identidade e a busca da autonomia. Então, é como eu falei, é nessa época que a gente também faz escolhas que vão influenciar para o resto da nossa vida, né? Tanto boas escolhas como más escolhas. E ele vai, então, transformar modificar esse relacionamento que ele tem, tanto consigo mesmo, né? Devido àquelas mudanças corporais também que acontecem com ele, né? Ele começa a se enxergar de uma forma diferente, ele começa a ter novas responsabilidades, novas autonomias, né, liberdades, então tudo isso vai influenciar para essa transformação, para esse desenvolvimento na adolescência. O Ministério da Saúde, ele criou o programa que se chama Saúde do Adolescente. Esse programa ele já é mais antigo, então ele foi criado lá em 1989. Ele tinha, então, como objetivo promover a saúde integral do adolescente, favorecendo o processo geral de seu crescimento e do seu desenvolvimento, detectar precocemente os agravos, então, à saúde desse adolescente, quando detectado, então, oferecer um tratamento que seja adequado, reduzindo, sim, a sua mortalidade, respeitando também as diretrizes do SUS e garantido, então, pela Constituição Brasileira lá de 1988. Então, a gente vê que no ano seguinte também foi criado esse programa de saúde do adolescente, né, devido a uma grande demanda, então, a necessidade de se atender melhor essa população, né, nessa faixa etária, foi logo depois, então, criado esse programa de saúde do adolescente. Então, entrando um pouquinho só nos direitos do adolescente. Quais seriam os direitos do adolescente? Assim como a gente viu lá na nossa primeira aula que os idosos têm os seus direitos, depois lá na segunda aula a gente viu sobre os direitos da criança, agora a gente entra nos direitos do adolescente. O adolescente, ele possui o ECA. Esse ECA, então, ele é um estatuto da criança e do adolescente, assim como existe o estatuto do idoso, né, que a gente viu na primeira aula. Existe esse estatuto da criança e do adolescente. Esse estatuto ele vai garantir a proteção integral da criança e também do adolescente, tá? Lá, se a gente for pegar esse ECA, vai conter todas as informações de proteção da criança e do adolescente. Vai conter informações sobre saúde, informações sobre o desenvolvimento, até sobre a adoção, enfim, tem uma infinidade de informações que a gente pode estar folheando, que a gente pode estar olhando no CIESC. Algumas questões, elas são fundamentais na abordagem do adolescente, como a ética, a privacidade, o direito à autonomia, confidencialidade e o sigilo. Então, nós, como profissionais de saúde, a gente tem o dever de fazer um atendimento diferenciado para o adolescente, porque existem algumas situações que são direitos do adolescente, nós, quanto profissionais que temos um código de ética, devemos seguir nesse atendimento do adolescente, né? Existem algumas situações que o adolescente ele quer privacidade, né? Ele tem o direito, ele tem essa autonomia de ter essa confidencialidade, né? Que surgiram no atendimento dele em algumas situações. É claro que vai muito do nosso ponto de vista, né? Dependendo da situação, a gente não pode, a gente tem que quebrar esse sigilo, porém, existem algumas situações que a gente vai atender esse adolescente, né? Dentro de todo esse código de ética. Os princípios, então, que são fundamentais quanto ao atendimento na atenção dos adolescentes. A ética, então, é bem importante, tá? Esses quesitos. A relação do profissional de saúde com os adolescentes e os jovens, ela tem que ser pautada pelos princípios de respeito, autonomia e liberdade, que são prescritos, então, ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, no ECA, e pelos códigos também de ética
das diferentes categorias. Então, se você é um profissional em enfermagem, se você é um profissional médico, um psicólogo, enfim, cada um tem o seu código de ética, né? E é bem importante que a gente tenha conhecimento para que a gente atenda esse adolescente dentro desses requisitos. Privacidade. Os adolescentes e os jovens, eles podem ser atendidos sozinhos, caso eles desejarem, eles têm esse direito, eles têm essa autonomia, tá? A gente pode atender eles sozinhos em alguns casos. Aqui, então, ainda sobre os direitos do adolescente, além, então, da ética, da privacidade, a gente tem a confidencialidade e o sigilo. Os adolescentes e os jovens, eles devem ter a garantia de que as informações obtidas no atendimento não serão repassadas a seus pais ou responsáveis, bem como a seus pais, sem a sua concordância explícita. Então, é um caso que o adolescente quer ser atendido sozinho por nós, e a gente vai, então, oferecer esse atendimento, né, que ele seja um atendimento, então, só entre o profissional de saúde e o adolescente, e a gente vai escutar as necessidades dele. Claro que, a partir do momento que a gente identifica, por exemplo, ele traz uma situação de abuso sexual, de algo desse tipo, né, uma violência física, nós temos como direito, dever, né, comunicar também os pais, enfim, conselho tutelar, outros colegas de trabalho, né. Mas se não tem nenhum caso grave, né, a gente continua atendendo esse adolescente em sigilo. E apenas se ele concordar também, né, que a gente fale sobre esse caso, a gente vai estar falando com outros colegas. No entanto, eles devem ser informados, então, sobre as situações que requerem quebra de sigilo, que era o que eu estava falando, né? Então, ou seja, sempre que houver um risco de vida, outros riscos relevantes, tanto para o cliente quanto para terceiros, a exemplo de situações como abuso sexual, ou então o adolescente vem e relata uma ideia de suicídio para a gente, ou informações também de homicídios, né, que, enfim, ele tenha presenciado ou até cometido, ou outros, a gente tem como dever essa quebra de sigilo, né. Então, entrando aí na parte dos direitos do adolescente, a unidade de saúde, ela desenvolve diferentes ações que atenderão às necessidades locais e também às especificidades da atenção integral a adolescentes e jovens de ambos os sexos, através de visita domiciliar, né, tanto feito então pelas agentes comunitárias de saúde, quanto pelos enfermeiros, pelos técnicos e médicos, um atendimento individual, né, a partir do momento que o adolescente escolhe ser atendido individualmente, atividades em grupo para adolescentes, jovens e familiares, e essas atividades, então, elas podem ser desenvolvidas tanto, tanto nas escolas, nas comunidades que esses jovens frequentam, no posto de saúde, enfim, onde eles se encontram, né? Que essas ações, então, dessas atividades do grupo, elas sejam educativas, que elas promovam saúde, que falem, então, sobre os principais aspectos que abrangem o adolescente, a vida do adolescente, né? Como gravidez na adolescência, abuso sexual, uso de drogas, são assuntos que devem ser abordados, né? Nessas ações educativas. A participação juvenil é bem importante, né? Nessas ações de promoção. E atividades intersetoriais, né? Que abrangem, então, locais onde o jovem está inserido. O adolescente, ele passa por diversas mudanças nesse período, como a gente já havia comentado, né? Tanto mudanças no modo de pensar, no modo de agir, mudanças biológicas, corporais, né? Sexuais, enfim, uma série de mudanças. Como, por exemplo, a puberdade, as mudanças biológicas, sexualidade, também toda a parte de alteração hormonal, né? Existe toda uma mudança hormonal, isso também vai afetar a parte cognitiva,
de saúde mental, e pela dificuldade em lidar, então, com muitas dessas mudanças, né? E muitas vezes a falta de assistência ou de apoio familiar, ele acaba gerando diversos problemas. Porque quem já passou por isso sabe que é uma fase difícil para alguns não, né? Passam tranquilamente, porém para outros, dependendo de todo o contexto também que vive, é uma fase mais complicada, né? E muitas vezes não tem apoio nem dos pais, às vezes nenhum apoio é, que seja dos professores também, ou da equipe de saúde, e isso acaba gerando, então, uma gama aí de problemas, principalmente entre os adolescentes, né? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre esses problemas, quais são os principais problemas, né, e falar um pouquinho sobre cada um deles. Quais são, então, os principais problemas que encontramos nessa fase, né, da adolescência? O uso de drogas, que é bem comum. Como eu estava falando antes, os adolescentes, eles tentam se encaixar em algum grupo, né? Eles tentam se achar em algum grupo, que para muitos isso é muito importante, um status, né? Quanto adolescente, enfim. E muitas vezes eles acabam se encaixando nesses grupos que são usuários de drogas, né? Porque aquele lá é popular, ele é amigo de todo mundo gosta dele, enfim, ele fuma e eu também quero fumar, quero experimentar essa experiência, enfim, né? Muitas vezes por essa curiosidade em passar por essa experiência, os jovens eles acabam fazendo uso de drogas, né? O que é bem comum. O abuso sexual sofrido também por alguns adolescentes, né? Que é um assunto bem extenso também, que abrange diversas polêmicas. Violência doméstica, que é sofrida por muitos jovens, né? Que acabam, então, às vezes, tendo uma relação não muito boa com seus pais, enfim, com a pessoa na qual ele mora, muitas vezes os avós também, tios, né? Pais adotivos. Mortes por acidentes de trânsito, e muitas vezes essas mortes elas envolvem o uso de álcool, né? Álcool no volante. Então, essa mistura geralmente ocasiona essas mortes por acidente de trânsito, né? Gravidez não planejada, então essa gravidez na adolescência, muitas vezes ocorre por falta de orientação, tanto dos pais quanto da procura por profissionais, né? Ou às vezes até os profissionais deixam a desejar, não orientando esses adolescentes, ou então essa adolescente é uma adolescente que nunca procurou uma consulta ginecológica, né? Que não tem orientação. Já cheguei a ver casos de adolescentes que estavam gestantes pela terceira vez, porém nunca tinham realizado um exame preventivo, nunca tinham ido a uma consulta ginecológica, a não ser durante a gravidez, né? Então, isso é um caso a se pensar, né? Que tem que ter uma maior atenção. E muitas vezes também pela vergonha dos pais de conversarem com os seus filhos sobre sexualidade, né? Que é uma fase de experimentação, de descobertas, principalmente também sexual. Então, é bem importante que esses jovens eles sejam orientados, tanto também na escola, quanto pelos pais, né, para que se evite tanto uma gravidez que não é desejada, que não é planejada, quanto também DSTs, né, AIDS, enfim, uma série de DSTs aí, que o jovem pode estar exposto numa relação sexual não protegida, né, não orientada também. E entre esses outros problemas, a gente também tem a baixa escolaridade e a inserção precoce no mercado de trabalho. Então, o que acaba acontecendo? Muitos acabam deixando a escola por necessidade também, né? Claro que muitos deixam a escola por opção, por não quererem mais estudar, né? Por preferirem, então, fazer trabalhar ou até somente ficar em casa, né? E outros acabam largando, então, os estudos, largando a escola para se inserir no trabalho, né, no mercado de trabalho, muitas vezes por necessidade, porque a família necessita de uma renda a mais, né, ou por obrigação, enfim, aquela
ou por escolha, né, que ele quer trabalhar, ou que ele precisa trabalhar, talvez é um pai, né, um pai adolescente que precisa sustentar a família, e ele acaba, então, largando a escola, por isso esse debate de escolaridade, né, e dessa inserção precoce no mercado de trabalho. Hoje a gente tem toda essa parte de jovem aprendiz, né, que beneficia o jovem, porque ele ainda consegue conciliar tanto os estudos quanto o trabalho, né? Porém, não é a realidade em todos os locais, né? Em todos os municípios, enfim, em todos os estados, não é? Todos os lugares que existe essa possibilidade de se conciliar as duas coisas, né? E muitas vezes também não é o desejo do jovem. Então, agora a gente vai falar mais especificamente sobre esses itens que a gente viu no slide anterior. Falando, então, sobre o uso de drogas. Todo adolescente que faz uso de drogas, ele deve receber uma atenção diferenciada e um apoio social. Por quê? Como eu tinha dito antes, muitas vezes esse jovem ele acaba fazendo uso de drogas para tentar se inserir num grupo, para experimentar, por curiosidade, e depois que experimentam uma, duas, três vezes, eles se tornam dependentes. E a partir do momento, então, que esse jovem procura, ou enfim, não procura ajuda, que a gente detecta esse jovem, através das visitas domiciliares ou na escola, a gente tem como dever, então, oferecer uma atenção diferenciada para esse adolescente e um apoio social, né? A gente vai ter um trabalho intersetorial, então, com a ajuda, né, de médicos, de enfermeiras, de psicólogos, atenção social, né? Tudo isso para auxiliar esse jovem. Por curiosidade, pela experimentação, os adolescentes eles acabam usando essas substâncias, sejam tanto drogas lícitas quanto ilícitas, né, o uso do cigarro ou então da bebida alcoólica, também entram nesse uso de drogas, né, e é fundamental o envolvimento da família e da comunidade no tratamento do adolescente, para que as possibilidades de sucesso sejam maiores. Então, é como a gente vem falando nas aulas anteriores também. De nada adianta somente o profissional de saúde realizar atividades com esse jovem se, quando ele chega em casa, ele não tem um apoio nenhum da família. Às vezes, até a própria família é usuária de drogas, então esse jovem ele já vem de antecedentes familiares, né, de usuários que dentro da própria família que fazem uso de drogas, ou então dos familiares que negligenciam esse adolescente, então ele não tem um apoio familiar, né? E isso acaba dificultando no tratamento desse adolescente. Então é bem importante que haja todo um envolvimento para que se possa fazer um trabalho de qualidade com esse adolescente, né? E comunidade também, né? Nas escolas, enfim, nos projetos que esse jovem é incluso, ou até no seu trabalho, né? Em todos esses locais é bem necessário que ele tenha todo um apoio, todo um suporte a partir do momento que ele procura ajuda, para que ele consiga da melhor forma possível lidar com esse problema, né? Os fatores, então, que vão decidir se o adolescente ele pode ser atendido em nível primário ou será encaminhado, isso depende, então, das seguintes situações. Então, o que isso quer dizer? O que vai decidir se esse adolescente ele pode ser tratado pela unidade básica de saúde ou se ele tem que ser encaminhado para um serviço terceirizado, como, por exemplo, um CAPS, ou, nos casos mais graves, então, internação, né? E o que então, vai ser analisado para definir essas situações? A idade de início do consumo, então, quando foi a primeira vez que esse jovem começou a consumir, né? Que idade que ele tinha quando ele começou a consumir a devida droga, o tipo de droga que ele consome, isso é bem importante a gente ter como conhecimento, né? Qual é o tipo de droga que ele está utilizando, porque se a gente não sabe qual é o tipo, a gente também não vai saber o tratamento, né? A quantidade de droga que ele faz uso e com que frequência ele faz uso.
Então, essas perguntas numa consulta a gente tem que ter em mente e a gente tem que perguntar, tá? Essas informações é bem importante que a gente obtenha. A gente também precisa saber a existência de repercussões na vida afetiva, quais são as consequências que esse uso dessa droga está causando na vida afetiva, seja namoro, seja familiar, enfim, todo o círculo afetivo que esse adolescente tem. Quais são, então, as repercussões que isso está trazendo para a vida profissional, se esse jovem já está inserido no mercado de trabalho, e também no lazer, o que isso está prejudicando no lazer desse jovem. E a importância, então, da droga frente aos amigos, né? Se os amigos dele são pessoas que também são usuárias, e para que ele se mantenha como amigo, é importante que ele continue fazendo uso. Então, a gente tem que inserir esse jovem em um outro grupo, né? Ou então, se isso está prejudicando, se os amigos não gostam dessa atitude dele, né? E daqui a pouco ele está perdendo essas amizades. Então, tudo isso, todos esses itens são importantíssimos na hora que a gente for fazer uma consulta, na hora que a gente for atender esse adolescente, né, que ele vier para nós. Tudo isso é de extrema importância que a gente tenha conhecimento para que a gente escolha de forma correta para onde a gente vai estar encaminhando, se ele vai estar necessitando no encaminhamento, ou se a gente, quanto unidade básica de saúde, vai dar conta do tratamento desse adolescente, né? O que importa é que ele não pode ser negligenciado de forma alguma, né? A partir do momento que a gente vê necessidade de ter esse encaminhamento, a gente vai ter que estar encaminhando. Então, falando um pouquinho sobre o trabalho da equipe de saúde dentro de uma unidade, enfim, até de um hospital, a partir do momento que a gente encontra essa realidade de um adolescente usuário de drogas. O que a equipe de saúde, então, precisa apresentar, né? Ela tem que estar apta para identificar os adolescentes e os jovens que estão relacionados com o uso de drogas, reconhecer suas possibilidades e os seus limites de manejo, e encaminhar adequadamente os serviços de referência. Então, é bem importante também que a equipe de saúde ela tenha conhecimento sobre a sua área de abrangência, sobre os seus adolescentes que estão ali nessa área de abrangência e que fazem uso dessas substâncias, para que ele saiba quantos adolescentes são, para que ele planeje de uma forma adequada uma promoção, né, de saúde. A gente tem que reconhecer, como eu falei antes, quais são as nossas possibilidades e também os nossos limites de manejar essa situação. A partir do momento que a gente percebe que não está mais ao nosso alcance, a gente tem que encaminhar adequadamente, então, aos serviços de referência. Atuar, então, nas escolas do bairro, organizações de unis e junto às famílias, informando quais são os problemas e os efeitos colaterais do uso dessa droga. Então, nós, quanto profissionais de saúde, para promover a saúde e para prevenir isso, a gente tem, então, como papel atuar nesses locais, né? Orientar esses jovens quanto a esses efeitos colaterais, orientar esses jovens, orientar também a família, que muitas vezes podem identificar dentro da sua casa um usuário, né, através dos sintomas, uma vez que eles têm esse conhecimento, eles podem estar ajudando nessa identificação também, ou até os próprios colegas, os próprios amigos, desenvolver atividades de promoção de saúde que envolvam os adolescentes e também os jovens, e essas atividades elas devem ser bem criativas, né, porque não é nada fácil a gente interter o jovem, né? A gente tem que ter a atenção dele. Então, a gente tem que ser bastante criativo, bem-humorado. As atividades elas têm que ser de fácil assimilação, né? Uma comunicação efetiva, uma comunicação que seja aí do jovem, que ele consiga atender, né? Não adianta vir com vários termos técnicos, que ele não vai entender nada, de nada, vai ajudar essa intervenção. E para que o adolescente, então, também se sinta à vontade, se sintam envolvidos nessas atividades. É muito importante que a gente envolva, né?
Não adianta a gente só, talvez, ir lá, talvez, é, dar uma palestra sobre o uso de drogas, quais são as suas consequências, os seus sintomas, e eles ficarem lá sentados escutando, e muitas vezes isso não vai entrar por um ouvido e sair por outro, né? Então a gente tem que dar um jeito de interter, de envolver esses jovens nessas atividades de promoção da saúde que forem feitas, né? Procurar saber, então, os tipos mais frequentes de drogas que são utilizadas na comunidade pelos jovens. Então, ali na tua área de abrangência, é bem importante que, como eu falei, você saiba quais são, consiga identificar, né, pelo menos quais são os jovens, quantos são e qual é a principal droga que é utilizada por eles, né? Que você saiba, para que você tenha um norte, né? Que você saiba por onde começar, a partir do momento que você tem essas informações. Falando então um pouquinho sobre o abuso sexual, tá? O abuso, ele ocorre então quando existe um ato ou um jogo sexual hétero ou homossexual, cujo agressor ele encontra-se num estágio de desenvolvimento biopsicossocial mais avançado que o adolescente, né? Então já é um adulto, pode ser até mesmo um idoso, né? Muitas vezes dentro ali mesmo da própria família, isso é mais comum. Pode também consistir em ameaças, induções ou agressão física. É muito importante que os profissionais de saúde eles saibam reconhecer as formas de abuso, né? Qual foi o abuso que esse adolescente sofreu ou ainda está sofrendo, tanto para um melhor encaminhamento quanto para a prevenção de novos casos, por meio de atividades educativas, também envolvendo o adolescente e a sua família. Então, naquele mesmo princípio das drogas, né? É importante que a gente saiba qual é o tipo de violência que esse adolescente sofre, se é por familiares ou se é fora da família, né? Se são indivíduos próximos ou não, se isso aconteceu uma vez, ou se isso acontece várias vezes, qual é o tipo, né, de abuso que ele sofre, para que a gente possa, então, intervir de uma melhor forma possível, né, porque a gente tem esse conhecimento e a partir desse conhecimento que a gente tem um norte para que se façam as promoções, né, e essas prevenções também desses casos. No caso de abuso, havendo então uma penetração vaginal, anal ou então sexo oral, a gente tem como dever investigar a possibilidade dessas doenças sexualmente transmissíveis, né? Que o abusador então possa ter vindo a passar pro esse adolescente, né? E claro, que havendo então uma penetração vaginal, a gente também tem que pesquisar a possibilidade de gravidez, né? Então, a violência doméstica, que muitas vezes está bem interligada com o abuso sexual, a violência doméstica, em termos gerais, seria o abuso físico, pode ser também o abuso sexual, ou então o abuso emocional do indivíduo dentro da família. Muitas vezes esse abuso emocional é um pouco mais difícil, a gente, enquanto profissional da saúde, também está identificando, porque muitas vezes o adolescente também, por medo, ele não procura ajuda, ou então ele tenta disfarçar da melhor forma possível, né? Define-se então como abuso qualquer comportamento que visa controlar ou subjugar outro ser humano, pelo uso do medo, pelo uso da humilhação, ou então agressões verbais ou físicas, tá? Tudo isso, então, a gente consegue definir como um abuso. A violência doméstica dirigida contra as crianças e os adolescentes talvez seja mais comum. Ela principalmente é causada pelo abuso do poder disciplinar, coercitivo dos pais ou então responsáveis. Muitas vezes os pais eles são então bastante enérgicos aí com seus filhos, achando que a maneira que eles estão educando é a mais correta. Talvez eles foram educados daquela forma, né? E eles acham que dessa forma é o correto. Então a gente tem que ter todo um molejo, né? Para que a gente consiga conversar também com esses pais, porque não é muito fácil também a gente querer se meter, por exemplo, né? De uma forma mais simples na educação dos filhos, né?
muitas vezes o que é certo para eles não é certo para nós e vice-versa. Então tem que ter todo um conhecimento, todo um cuidado, né, para que a gente faça uma orientação, porque às vezes os pais não veem isso como uma violência. Eles acham que aquela maneira é a correta. E assim foram criados, então é assim que eles vão criar os filhos. Porém, a gente tem que ver que tem que saber dosar, né? Toda essa energia que é disponibilizada aí para os seus filhos, enfim, ou às vezes até os avós ou os tios, né? Os responsáveis. Então, falando um pouquinho sobre os acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito, eles são os principais responsáveis pelas mortes externas de adolescentes no Brasil. Então, grande parte, né, desses acidentes de trânsito são causados pela ingestão de bebida alcoólica e a combinação de bebida alcoólica com o volante, né? Muitos jovens, então, vão para festas, né, vão para outros locais para se divertir, acabam ingerindo bebida alcoólica, não fazem de forma correta, né, como se hoje eu não vou beber, então eu vou dirigir, isso muitas vezes não existe, né, todos acham que para se divertir eles necessitam da bebida, né, ou então usam de outras drogas, e acabam combinando isso com o volante, né, voltando às vezes no mesmo dia, na mesma noite, enfim, causando os acidentes que levam à morte, na maioria deles, né. Então, hoje isso é um grande problema de saúde pública também, né, porque como existe um número bem elevado desse tipo de acidente, então isso também se torna um problema de saúde pública. Então, é bem importante que a gente nunca se canse de orientar os nossos jovens quanto à combinação de bebida alcoólica e volante, tá? Muitas vezes eles não, a gente orienta e eles não dão bola, né? Mas é bem importante que a gente nunca canse de fazer essa orientação. A gravidez, então, na adolescência. A gravidez na adolescência, ela tem sido identificada como um problema de saúde pública, como consequente impacto na vida do adolescente e da sociedade. E por que, então, ela se caracteriza como um problema de saúde pública? Porque cada vez existem mais casos de gravidez na adolescência, né? E cada vez isso vem se tornando também mais comum, mais normal para os adolescentes. E, então, como existe um elevado número, se torna um problema de saúde pública devido também a esse impacto que causa na vida do adolescente, né? Muitas vezes é um adolescente que ainda se encontra na idade escolar e acaba também largando a escola por conta dessa gravidez, por conta de ter que cuidar do filho, e se inserir também no mercado de trabalho, né? Então, tudo isso gera diversos problemas também para a sociedade, impacto, né, na verdade, para a sociedade. Então, em adolescentes, as complicações obstétricas e perinatais, como, por exemplo, uma anemia, uma DST, doença hipertensiva na gravidez, né, ou até diabetes, diabetes também da gravidez, né, um baixo ou excessivo ganho ponderal de peso, baixo peso ao nascer de uma criança, né, uma prematuridade, são bastante comuns também nessa gravidez da adolescência. Isso se deve, a maioria das vezes a fatores sociais, emocionais, educacionais, econômicos e também familiares, tá? Então, a gravidez na adolescência, ela também está muito ligada a fator econômico, a fator educacional e familiar. Então, sobre a orientação que o adolescente recebe dentro da família, ou se ele já vem de uma família com histórico de gravidez da adolescência, fatores também econômicos, uma família de baixa renda, muitas vezes os casos de gravidez na adolescência são mais comuns, né, nesse grupo de baixo fator econômico, educacionais, então uma família que talvez seja um pouco mais humilde, né, ou uma pessoa que não tenha educação, no caso, né, não frequentou a escola, não tem orientação nenhuma, né, uma pessoa que seja, enfim, não tenha muito conhecimento sobre a sexualidade também, né? Tudo isso são fatores que vão influenciar
para essa gravidez na adolescência. E isso também é um fator de saúde pública, né, devido a essas complicações todas que a gravidez na adolescência pode gerar, porque não é uma fase que o corpo está preparado para receber, né, uma gravidez, então muitos acabam passando por essas perfeições, que geram aí uma doença mais grave, às vezes levando até um aborto, né? Ou também diabetes gestacional, que depois acaba levando uma diabetes tipo 2. Bebês que nascem prematuros também é muito comum, a gente vê em gravidez na adolescência. Então, são diversos aí fatores que impactam na saúde pública também, tá? Então, é bem importante, que, assim como em relação às drogas, que a gente também, quando vai fazer uma visita domiciliar, ou então nas escolas, enfim, onde se encontram esses jovens, esses adolescentes, que a gente faça atividades, que a gente oriente também sobre sexualidade, né, esses adolescentes, porque muitos acham que sabem tudo, porém, depois de um tempo, né, vem a consequência. Então, é bem importante que nós, como profissionais de saúde, tenhamos esse conhecimento para que a gente converse com esses adolescentes da melhor forma possível, também oriente eles sobre isso, né? Conversar com a família, porque muitas vezes a família até não sabe como conversar com esse adolescente, eu tenho muitas vezes, na maioria dos casos, vergonha de conversar, né, com o filho sobre sexualidade, então cabe a nós, como profissionais de saúde, estar orientando da melhor forma possível, né? Para que a gente possa evitar o máximo possível esses casos. É, então, a assistência de qualidade no pré-natal, ao parto e no puerpério, ele vai diminuir bastante a possibilidade de complicações. Então, como a gente viu lá na nossa segunda aula de saúde pública, onde a gente falou sobre a saúde da criança, a gente viu que o SUS ele tem todo um aparato para a gravidez, né? Então, não importa se é uma gravidez na adolescência, essa assistência ela vai ser de qualidade, da mesma forma que é para uma mulher. Então, ela vai ter toda a assistência desde lá do pré-natal, né? Desde o terceiro mês de gestação, com acompanhamento ginecológico, com exames, enfim, né? Com a ultrassom. Ela vai ter acompanhamento no parto, no puerpério, depois do nascimento. Então, tudo isso vai diminuir muito que a adolescente, então, ela venha passar por complicações, né? Tanto durante a gravidez, que são as que a gente viu no slide anterior, quanto também, então, após o puerpério. É inegável que a gravidez na adolescência, especialmente nas faixas de renda mais pobres, contribui, então, para a perpetuação do ciclo de pobreza e carência. Então, se essa adolescente ela já vem de uma família de baixa renda, que talvez já tenha, então, os pais dessa adolescente já tenham vários filhos, né? Ela tem vários irmãos, e essa família já passa por uma dificuldade, então essa adolescente ela vai acabar engravidando, e essa criança que vai nascer vai estar inserida ali no mesmo meio que essa família, então isso já vai gerar, com certeza, mais um ciclo, né? De pobreza, de carência, gerando um problema também na saúde pública. Então, é bem importante que uma atenção adequada pode minimizar, a partir do momento então, que se desenvolvam ações abrangentes, ações que sejam intersetoriais, em todos os níveis de atenção à saúde, tá? Então, o que a gente puder fazer para promover, para prevenir esses casos, a gente vai ter que fazer nessa comunidade onde a gente trabalha, tá? Então, entrando mais na parte das conclusões. Para que o profissional de saúde, então, ele possa assistir os adolescentes e os jovens, é necessário que ele o faça de maneira participativa, de uma maneira interativa, para que suas ações preventivas e suas ações curativas se realizem sem posições de uma relação de poder. Uma relação autoritária que não privilegia o diálogo não leva à proteção e tratamento dos adolescentes e jovens, nem estimula o autocuidado com a saúde. Então, de nada vai adiantar, como eu falei antes, a gente ir lá e só ler alguma coisa para o adolescente, não, que ele não participe, que ele não interaja, e de nada também vai adiantar, no caso do adolescente vir nos procurar, né,
ou então que a gente vai conversar com esse paciente e a gente querer impor, né, que o nosso certo é o correto, que a gente quer que seja feito, né, que a gente não dê a oportunidade desse adolescente estar relatando para nós o que está sentindo, enfim, quais são as opiniões dele. Então, a gente nunca pode atender esse adolescente impondo alguma, né, com uma relação de poder, com uma relação autoritária do que a gente sabe mais. Não, a gente sempre tem que saber escutar esse adolescente, procurar saber a opinião dele, né, e a gente vai orientar, vai ser empático, né, a gente vai se colocar no lugar desse adolescente, para que a gente possa, então, interferir da melhor forma possível na vida desse adolescente e nos problemas que ele apresentar para a gente. Então, o diálogo sempre é a melhor fórmula, né? E que esse diálogo, então, seja feito de uma maneira, de uma maneira calma, né? De uma maneira que esse paciente ele possa interagir com você e que cada vez mais ele troque experiências com você. Então, muitas vezes, profissionais de saúde, eles são os únicos que podem testemunhar situações que são, de que os adolescentes são vítimas, né? Então, muitas vezes o adolescente, como eu falei antes, ele é negligenciado dentro de sua própria casa, ele não se sente seguro, não se sente à vontade em estar falando os seus problemas para os seus familiares e ele acaba procurando um profissional de saúde. Muitas vezes isso acontece e ele acaba relatando para a gente os seus problemas. Então, muitas vezes é só nós que conseguimos identificar esses problemas. Então, é bem importante que a gente tenha comunicação bem efetiva com o adolescente, né? Para que a gente também possa identificar um adolescente, às vezes, que seja vítima de um abuso sexual, de um abuso físico, né? Então, quanto mais a gente conversar de uma maneira de um diálogo sem que seja autoritário, sem adolescente, mais ele vai estar relatando para a gente. Então, existem situações onde a quebra de sigilo, que a gente viu antes, em nome, né, da segurança ou da proteção do adolescente, ela deve ser feita, como nos casos de abuso sexual, ou então no caso de risco de vida, dependência de drogas, então, que a gente viu lá no começo da aula, né? No caso, se o adolescente ele vem sozinho relatar para a gente que ele está sofrendo um abuso sexual dentro da própria casa, então a gente tem que quebrar esse sigilo e conversar com a nossa rede de apoio para ver quais são as ações que a gente vai estar promovendo para proteger esse jovem, né? Para que ele se encaixe, então, aí num cuidado, e a gente vai ter que quebrar esse sigilo, né? Porque a gente também vai conversar com aqueles familiares com quais ele convive, né? Para também estar escutando o que eles têm a nos falar. Em casos também de um adolescente que tem depressão, e vem para a gente relata que ele quer se suicidar. Então, a gente tem que entrar em contato, né, com toda a nossa rede de apoio, também com os familiares, para relatar isso para os pais também, né, do adolescente. Enfim, então, tem situações que a gente é obrigado a fazer essa quebra de sigilo. Então, nessas situações, é imperioso haver consenso da equipe multidisciplinar junto ao adolescente e sua família, para que fique bem claro a exceção de conduta adotada na abordagem do caso, evitando também que os demais usuários do serviço percam a confiança na relação com a equipe, né? Então, é bem importante que a partir do momento que o jovem for procurar a gente, que a gente deixe bem claro para ele, né? Em algumas situações, aquilo não vai sair daquela sala, vai ser entre você e o adolescente, porém, em algumas situações, você vai necessitar de uma ajuda multidisciplinar, né? Você tem que deixar isso claro para o paciente, porque, como diz aqui, a gente não pode quebrar essa confiança, essa relação, uma vez que foi estabelecida com o adolescente, né? Para que ele continue nos procurando, para que ele continue relatando as coisas para ele. Então, tem uma série de cuidados que a gente necessita ter num atendimento com o adolescente. Então, hoje era isso que a gente tinha para ver sobre a saúde do adolescente, né? É bastante, são assuntos bastante específicos, né? Sobre essa determinada faixa etária, né? Mas eu trouxe para vocês os principais problemas, então, que são de saúde pública que a gente encontra
para atender aí um adolescente, né? As referências também então, foram tiradas lá da página do Ministério de Saúde, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, é só entrar na página do Ministério da Saúde, que lá também tem bastante coisa, mas o que é o principal para a gente ter conhecimento sobre adolescente, a gente viu na aula de hoje, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida eu também estou à disposição, vocês podem procurar. Eu espero então que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.